Salve, salve aí, família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do dia, né? Vasco segue aí tentando ampliar o contrato do Martim Benítez. Vamos trazer mais novidades também, vamos falar aqui do Alan, que foi vendido para o futebol inglês e o Vasco vai ganhar muita grana aí por seu clube formador do atleta. Vamos falar também do surto de Covid no Vasco, que não para, né, pessoal? Mais 2 jogadores do Vasco infectados aí com esse vírus maldito. Também vamos falar aí da situação do time do Vasco para o jogo de amanhã, né? O Ramon que ainda tem alguns problemas para escalar a equipe e também tem algumas dúvidas. Vamos falar aqui no nosso canal. E eu já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar aí embaixo e inscreva-se. Muito obrigado mesmo a todos os inscritos aqui no nosso canal. Pessoal aqui em peso no nosso canal, queria mandar um forte abraço para todos os nordestinos aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo. Nordeste é Vasco, pessoal. Tá em peso aqui no nosso canal. Também queria mandar um forte abraço aí pro Zezinho e pro Roberto lá de Seringueiras, lá em Uberlândia, cidade aqui vizinha aqui da minha aqui. São grandes amigos do meu tio lá. Forte abraço para vocês aí, vascaínos de coração. É nóis, Vascão. Forte abraço. Muito obrigado aí a todos os inscritos pelo carinho de sempre. Eu recebo mensagens diariamente no Instagram. Muito obrigado mesmo. Também peço aí para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e me segue também lá no Instagram. Bom, pessoal, vamos aí para o que interessa, né? As notícias do Vascão. O Vasco vai enfrentar amanhã o Atlético Paranaense e vai ter alguns problemas aí para escalar a equipe. O Vasco vai ter o desfalque do lateral esquerdo, Henrique. Provavelmente deverá entrar como titular o Neto Borges. O Vasco também tem problemas na zaga, né? O Ricardo Graça está com Covid-19 e não irá para esse jogo mais uma vez. O Miranda deverá ser mantido no time titular, mas o Ramon ainda tem uma dúvida ali na zaga, né? O Leandro Castan ainda não está 100%, não é 100% de garantia que ele vai estar em campo amanhã contra o Atlético Paranaense e provavelmente se ele não entrar na equipe, o Vasco deve manter aí de titular também o Marcelo Alves, que foi até bem no jogo contra o Santos fazendo a sua estreia. Na frente o Vasco ainda tem algumas dúvidas, né, se vai manter o Igor Catatal de titular ou se vai colocar um time mais conservador com o Carlinhos no meio campo, formando o meio campo ali com o Benítez, com o Felipe Bastos, Andrei e o Carlinhos. Eu acredito que como o Vasco joga em casa, o Ramon deve manter o Igor Catatal aí, dar mais uma sequência pro garoto, né, que mostrou que tem talento, que pode sim evoluir com a camisa do Vasco e ajudar muito o nosso time aí no restante da temporada. E ele ganhou mais uma peça de lado de campo, né? Isso é muito importante, já que é uma posição carente desde aí a saída do Vinícius. O Vasco sofreu ali bastante naquele jogo contra o Fluminense por não ter contra-ataques, né? Sempre tentava com o Thales Magno, o Martim Benítez totalmente fora de posição, jogando lá na ponta direita. E o Ramon Menezes tentou corrigir isso no jogo contra o Santos, colocou o Igor Catatal na esquerda e o Juninho na direita. O Juninho que infelizmente também não vai para essa partida, não por Covid, mas por problemas aí musculares. E o Vasco também vai ter outros desfalques, né? A gente falou nessa semana que teve 8 jogadores aí fora da partida contra o Santos, muitos deles com Covid-19 e ontem foi diagnosticado mais 2 jogadores com Covid, né? O Guilherme Parede e também o goleiro reserva Lucão. A gente deseja boa recuperação para eles, que eles não tenham complicações e voltem o mais rápido possível aí para ajudar o Vascão e que eles tenham saúde. Isso que importa, né? Antes da gente pensar no futebol, a gente tem que pensar na saúde aí dos atletas e torcemos para a recuperação deles. E para essa partida contra o Atlético Paranaense, o Vasco vai ter voltas, né? Vai ter o Thales Magno de volta, provavelmente é o Bruno Gomes também irá voltar, só que o Bruno Gomes é reserva, o Thales Magno já vai ser titular na partida e é muito bom ver o Thales aí voltando à boa forma. Ele jogou muito bem no jogo contra o Fluminense, apesar da derrota a gente torce muito pelo sucesso do garoto Thales e com certeza o jogador estando bem, só o Vasco tem a ganhar com isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você espera para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo chato, como historicamente é o Vasco enfrentar o Atlético Paranaense, o Vasco que lá no Paraná não vence há muito tempo, pessoal. Pelo contrário, sempre que vai lá toma goleada, mas o jogo é em São Januário. O Vasco tem que fazer valer o mando de campo e vencer o Atlético Paranaense, que tá em crise, hein? Tá sem treinador, tá com alguns desfalques e o Vasco tem que aproveitar essa fase aí, essa péssima fase do furacão e mandar a brasa e o cano balançar as redes. Bom, pessoal, e vamos falar agora aí da situação do Martim Benítez, né, meus amigos? O Martim Benítez que segue aquele impasse ainda da permanência no Vasco, né? O Vasco segue tentando ampliar o seu contrato até o final do Campeonato Brasileiro em fevereiro.
O Globoesporte.com fez uma matéria aí sobre esse assunto, né? E falou que o Vasco está tentando aí de todas as formas convencer o time argentino Independente a ampliar o contrato aí para o jogador permanecer no Vasco. Até que os argentinos só aceitam vender o jogador, né? Há uma cláusula no contrato que permite o Vasco comprar 60% do passe do atleta por 4 milhões de dólares. O Vasco obviamente não tem essa grana para comprar em definitivo o Martim Benítez e tenta aí estender o seu vínculo com o nosso clube até fevereiro. E o Martim Benítez é um jogador essencial no meio-campo do Vasco, né, pessoal? A gente já vê uma grande qualidade, ele é diferenciado aí no meio-campo do Vasco. Eu vi poucos comentários aí na internet de torcedores criticando uma possível contratação em definitivo do Martim Benítez, né? Eu acho que não tem cabimento essa objeção de torcedores irem contra aí a vontade do Vasco de tentar ficar com o Martim Benítez e de todos os outros torcedores, né? Até porque o Vasco nos últimos anos passou aí muito tempo sem camisa 10. Esses torcedores que não querem a permanência do Martim Benítez, se contente aí com o Bruno César. Se quiser, traz o Pedro Ken de volta, né, para ser o camisa 10, porque é isso que a gente estava vendo nos últimos anos aí, jogando com a camisa do Vasco, né? A camisa tão pesada como é a camisa 10 do Vasco. E agora chega o Martim Benítez, supre a ausência de um 10 no meio campo, e tem torcedor que vai criticar isso, cara. É bem complicado, né? Mas a gente sabe que infelizmente não tem como agradar a todos, mas o torcedor tem que ver que o momento do Vasco é diferente, cara. Cheguei a ver um comentário ridículo de um torcedor comparando o momento do Martim Benítez com o do Lucas Mineiro, que o Lucas Mineiro enganou todo mundo, né? Mas o Lucas Mineiro, cara, ele jogou bem no Campeonato Carioca. O Martim Benítez tá jogando bem em jogo grande. Ele decidiu um jogo da Copa do Brasil pro Vasco. Ele tá jogando muito bem com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. É totalmente diferente, cara. Não tem como comparar isso daí. Eu achei totalmente sem base a comparação de um torcedor do Vasco. Porque o jogador, cara, ele é diferenciado, a gente vê isso dentro de campo. Quando ele tá bem, o time do Vasco joga, cara, o time do Vasco vai pra cima, ele consegue fazer boas jogadas pra deixar o Cano na cara do gol, tocar pro Thales Magno, fazer boas jogadas que resultam em finalizações do Vasco. E isso o Vasco não tinha há muito tempo. A gente sabe que realmente o Vasco tá sem grana, não tem como comprar em definitivo o Martim Benítez, e muito por isso o Vasco tenta aí ampliar o seu contrato até fevereiro. E como a gente falou, o time argentino dificulta muito a vida do Vasco. O próprio jogador deseja permanecer no Vasco. Ele disse que era o momento de sair do Independente e o Vasco abriu as portas para ele vir ser feliz aqui no Brasil. A gente vê que o jogador está à vontade jogando com a camisa do Vasco, se entrosou muito bem com o Germancano, os dois são parça, né? Isso traz uma grande felicidade pro torcedor. E sem falar que o momento do Vasco é um momento muito bom, um momento que a gente não vinha há tanto tempo, né? Desde lá de 2012, que o Vasco não ficava lá no G4 por tantas rodadas assim no Campeonato Brasileiro, vencendo alguns jogos em seguida, e agora a gente tem que comemorar assim a boa fase e criticar menos, né, pessoal? Porque a gente sabe das limitações que tem o time. O Vasco não é um time extraordinário, mas a gente tem que aproveitar ao máximo essa boa fase do Vasco, porque eu tenho certeza absoluta que esses jogadores aí do Vasco sabem da euforia que está o torcedor, do momento tão difícil que o torcedor passou com os rebaixamentos do Vasco, e que o vascaíno merece comemorar e ser feliz, né? E com certeza os jogadores estão entendendo isso, estão dando a alma dentro de campo. A gente vê isso nos jogos, né? A última partida do Vasco contra o Santos, o time totalmente remendado, cheio de desfalques. O Vasco arrancou um pontinho fora de casa, uma partida que para muitos o Santos era favoritaço, que o Santos ia golear o Vasco, que isso e aquilo. Todo mundo aí, quem joga cartola, que não é torcedor do Vasco, todo mundo colocou o Marinho lá de capitão, que ia acabar com o Vasco. Tá certo, o cara fez gol, mas o Santos não ganhou do Vasco. Isso daí é o que importa. O Vasco somou pontos fora de casa. Na minha opinião, Martim Benítez permanecer no Vasco até fevereiro, a gente tem grandes chances aí de beliscar pelo menos, no mínimo aí, uma Libertadores para 2021. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da venda do volante Alan, né? O jogador que estava no Napoli foi vendido para o Everton da Inglaterra. A gente trouxe aqui alguns dias dessa possível negociação, aconteceu. E essa foto aí que tá aparecendo na sua tela vai render uma folha de salários pagos aí pelo Vasco. O Vasco vai receber cerca de 4,5 milhões pela transação do Alan do Napoli para o Everton. O jogador foi revelado pelo Vasco e aquela cláusula da FIFA que a gente está sempre falando aqui no canal de 2,5% rendeu essa grana ao Vasco. Uma grana muito bem-vinda, né, pessoal? O Vasco vai poder respirar aí, ter mais um mês pago tranquilamente aí para os atletas sem atrasar salários. Com certeza vai dar uma motivada para os atletas. Muito bom aí essa venda. A gente torce para outras vendas de outros jogadores, né? Podia
Teve especulações da venda aí do Luan, que está no Palmeiras, do Danilo, que está jogando lá no futebol francês. Também tem o Douglas Luiz, do Aston Villa, que poderia retornar ao Manchester City. E o principal delas, o Philippe Coutinho, né, que infelizmente parece que vai permanecer no Barcelona e não vai ser vendido. Se ele fosse, o Vasco iria receber uma baita grana, muito maior do que na época que ele foi vendido para a Inter de Milão, quando saiu do nosso time. Vendido pelo preço de banana pelo seu Eurico Miranda. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Forte abraço, saudações vascaína a todos. E é nóis, tamo junto aqui, Vascão.